Na nossa última aula, nós estamos analisando a limitação, ao poder de tributar, que trata da vedação ao confisco, né? E eu expliquei para vocês a vedação relacionada aos tributos confiscatórios e as chamadas multas confiscatórias. E aí hoje, eu quero continuar analisando esse tema, com mais alguns temas repetitivos, né, com repercussão geral no Supremo. Eu expliquei na aula passada o tema 214 e o 816, com repercussão geral, os dois de multa moratória, e o 487, que é o da multa punitiva relacionada ao descumprimento de uma obrigação acessória. Em relação às multas, eu ainda tenho alguns temas. Então, próximo tema é o tema 863 com repercussão geral. Então, tema 863 com repercussão geral. Esse tema, ele trata de uma chamada multa punitiva qualificada. Eu já expliquei na aula passada que essas multas punitivas são aquelas que, além de caracterizarem uma infração à legislação tributária, né, administrativa, elas também são crimes contra a ordem tributária. Então, são multas eventualmente por omissões de receitas, por sonegações, por fraudes, por falsificações de documentos, né? Falsificações, falsidades ideológicas. Então, todas elas são, ao mesmo tempo, uma infração à legislação tributária e um crime contra a ordem tributária. E aí as multas punitivas qualificadas, elas ultrapassam o limite de 100% da obrigação principal, né, do valor do tributo. Então, no caso concreto, a multa é de 150%. Mas eu diria para vocês que tem multas até maiores, né? Nas legislações dos estados, dos municípios, vocês vão encontrar multas de até 200 e poucos por cento. Então, duas vezes o valor do tributo. E a justificativa das procuradorias é sempre de que elas são mais elevadas, exatamente porque elas caracterizam também crimes, né? Então, elas devem ser punidas de uma forma mais grave, dentro daquela ideia de proporcionalidade, razoabilidade, que eu expliquei para vocês em relação às multas, às punições. Ok? Então, esse é um tema também que não foi julgado ainda, mas é um tema que é muito importante, tem muito RE esperando, é suspensa, aguardando o julgamento desse precedente. O último tema que eu vou mencionar para vocês, e como eu disse, essa temática é bem casuística, né? Então, nada impede que surjam novos temas. Mas o último tema que eu gostaria de mencionar é o tema 1195, também com repercussão geral no Supremo. Trata-se de uma multa punitiva, né, por violação de lei, não qualificada, então não caracteriza crime, em montante superior a 100% do tributo. E aqui eu gostaria de fazer uma observação. Quando a gente está diante de uma multa punitiva não qualificada, o entendimento do Supremo, e aí tem até hoje, né, até nos julgamentos das turmas que já foram proferidas decisões, né, sempre entendeu que o limite era 100%. 100% seria o valor máximo para uma multa não qualificada. Então, é muito comum vocês encontrarem decisões dos tribunais de justiça, TRFs, né, no sentido de que quando você está diante dessa multa, elas não podem ser superior ao valor do tributo, 100%. Aqui ela é superior. Por isso é que vai ser analisado se seria possível em algum caso, mesmo não sendo qualificada, você ter um valor superior a 100%. E eu vejo uma tendência, até em razão do tema 487, que alguns ministros, né, eu já brinquei até que o Gilmar Mendes é um deles, que praticamente faziam um quadro, né, os votos deles são um quadro, dizendo assim, olha, se a multa for por descumprimento de obrigação acessória com pagamento do tributo, sem pagamento do tributo, multa qualificada, com pagamento do tributo, sem pagamento do tributo. Então, quase tentando resolver todas as possibilidades, o que a gente sabe que não é verdade, é muito difícil acontecer, né? Porque eu tenho legislações municipais, estaduais, eu tenho a legislação federal de mais de um tipo de tributo, então as multas variam muito, as infrações variam muito. Mas,
né, uma hora o Supremo vai ter que enfrentar e vai ter que fazer com que esses temas não se sobreponham, né? É, cada um deles, eles vão dizendo assim, isso aqui a diferença é essa aqui a diferença é essa, e obviamente espera-se que no final a sistemática tenha coerência, né? Mas eu reconheço que eles estão julgando casuisticamente, ok? Então nós fechamos a proibição de confisco. A próxima limitação ao poder de tributar é o princípio da livre circulação ou da liberdade de tráfego ou pessoas. Então, o princípio da livre circulação ou da liberdade de tráfego e pessoas e bens, né? Ele está no artigo 150, inciso 5º da Constituição Federal, que eu quero ler com vocês. Ele diz o seguinte, inciso 5º: não é possível que os entes venham a estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais, ressalvada a cobrança do pedágio pela utilização das vias conservadas pelo poder público. Então, vamos entender bem isso. Não é que você não possa ter um tributo interestadual ou intermunicipal. É claro que pode, né? O ICMS é um exemplo, transportes interestaduais e intermunicipais. O que você não pode, aí é o que é a limitação ao poder de tributar, é ter uma tributação tão excessiva que impeça o direito de ir e vir de pessoas e coisas, pessoas e bens, né? Ou seja, não pode ser algo tão excessivo que inviabilize a circulação das pessoas e bens. Aqui tem muito, em relação às pessoas, tem muito a ideia do direito de ir e vir, que é inclusive assegurado por meio de habeas corpus, né? Então, é um direito que é fundamental e que é protegido aqui no campo tributário. Só que vocês perceberam que tem o inciso 5º, ele faz uma ressalva. A cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo poder. Esse é o único artigo da Constituição toda que faz referência a pedágio. É interessante porque em ordens constitucionais anteriores, pedágio era uma figura que estava na parte do direito administrativo, estava na parte de orçamento, só que agora o pedágio está num capítulo do sistema tributário nacional, né? O 150, ele trata, ele está exatamente nas limitações ao poder de tributar. E é uma ressalva. Então, durante muito tempo, se questionou qual é a natureza jurídica do pedágio. Quando esse inciso 5º ressalva o pedágio, ele ressalva por quê? Porque não é tributo, ou ele ressalva porque é tributo, já que está no capítulo de tributário, mas que você pode cobrar, né? Ou seja, o que significa essa ressalva? Qual é a natureza jurídica do pedágio? E mais, vocês vejam que você cobra pelo o pedágio pelo uso da via conservada. É porque você está usando uma via. E aí teve sempre muita discussão, que aí não é uma discussão tributária, é uma discussão não tributária, que é até objeto de um tema com repercussão geral no Supremo, que é o tema 513, que é a seguinte: e se por acaso eu tiver todas as vias com pedágio? Porque quando a gente pensa no pedágio, você pensa assim, duas vias, né? Eu tenho a via que é conservada, a Constituição fala em via conservada, e uma via que às vezes não é tão boa, não está tão em bom estado de conservação, mas que não é pedágio. Pense no direito de via. Então você pode escolher, eu posso chegar no meu destino de duas maneiras: por uma via com pedágio e uma via sem pedágio. Originariamente, lá atrás, e essa é a discussão do tema 513, era muito. A ideia de pedágio estava muito ligado a essa alternativa, essa possibilidade de você chegar ao seu destino de uma outra forma, por uma via que fosse alternativa. Isso tem muito a ver
com as concessões, porque com a lei de concessões, porque essa é uma concessão, né, de um serviço público, é, que é efetivamente o gerenciamento, a manutenção daquelas vias. Só que a verdade é que a realidade no Brasil, se algum dia teve essas alternativas, hoje tem várias áreas do país que eu não tenho essa alternativa. Todas as vias que chegam no mesmo destino cobram pedágio. Então, você tem a questão tributária, de natureza jurídica, e você tem a questão administrativa, de um contrato de concessão. Eu preciso ter alternativa, ou será que eu posso chegar a um ponto onde todas as vias são pedágio, tem pedágio? Porque hoje no Brasil é isso, né? Se você pensar bem, a maior parte das vias de estradas brasileiras, como o poder público não consegue manter, ele faz uma concessão e terceiriza, né, esse serviço de manutenção dessas vias. Ok? E essa é uma discussão do ponto de vista administrativo, que eu não vou entrar aqui no mérito, só estou mencionando para vocês entenderem a discussão tributária, que é a discussão do tema 513, tem a ver com o artigo 9º, parágrafo 1º da Lei das Concessões, que é a Lei 8987 de 95, que expressamente diz que não precisa ter alternativa. Então, se não precisa ter uma via alternativa, onde é que fica a facultatividade, né? Será que é possível isso? Será que isso é constitucional? Qual é a relevância disso para o direito tributário? É porque eu tenho dois tipos de natureza jurídicas possíveis para o pedágio. Como tradicionalmente, lá atrás, sempre você tinha uma alternativa, a faculdade da utilização da via é algo que, originariamente, do ponto de vista doutrinário, está muito ligado a uma ideia de tarifa. Então, a primeira corrente possível é você entender que tem natureza de tarifa, é contratual. Eu tenho um contrato de concessão, eu tenho uma faculdade, uma alternativa, e aí você vai cobrar, quem cobra é a concessionária, mediante uma autorização, obviamente, do poder concedente. Então, você tem toda no campo do direito administrativo, você tem toda uma construção doutrinária de que teria natureza, portanto, de tarifa. No entanto, quando vê a Constituição de 88, alguns autores, como é o caso do Luciano Amaro, Roque Antônio Carrasa, eles começaram a defender que que o pedágio teria uma natureza de taxa. Por quê? Porque está no artigo de limitação ao poder de tributar, né? Não estava na Constituição anterior, como eu expliquei. Na hora que a Constituição de 88 trouxe para o campo tributário e fez uma ressalva, esses autores começaram a entender que seria uma taxa por opção do legislador constituinte, né? O que alguns autores chamam de taxa por definição legal. Foi a escolha do legislador tratar como taxa. E é interessante que o Luciano Amaro, para mim, é quem mais escreve, que, do ponto de vista tributário, que melhor escreve sobre esse tema, e ele diz que é uma taxa de uso. O que tecnicamente taxa no Brasil, e nós vamos estudá-las, ou é por prestação de serviço público ou é por poder de polícia. Você não admite no direito brasileiro taxa de uso. Só que aqui, se você considerar uma taxa, seria uma exceção constitucional, porque ela é taxa pelo uso de uma via conservada. Não é tecnicamente pela conservação, mas pela utilização de uma via conservada. Você só paga o pedágio, é aquele pedágio que você dá das concessões, que são cobradas pelas concessionárias, se você passar pela via, né? Então, eu tenho essas duas correntes, se é uma tarifa contratual ou se é uma taxa, por definição legal, por escolha do legislador constituinte. Essa questão chegou ao Supremo através da ADI número 800, é uma ADI até razoavelmente antiga, e nessa ADI o Supremo Tribunal Federal entendeu, porque essa discussão de natureza, né, tarifa e taxa, você tem vários critérios de distinção, e esse é um acordo muito interessante, porque foi um acordo por maioria, onde vocês vão ver as diversas correntes sendo defendidas. E o entendimento prevalente foi de que o pedágio é uma tarifa. Por que que eles consideraram tarifa? Porque ele é cobrado em razão de um contrato de direito administrativo, um contrato de concessão,
alguns ministros entenderam que não é indispensável para a ideia de tarifa facultatividade, e isso é uma discussão que importa lá para o tema 513, que eu mencionei também, que é uma discussão administrativa, e você vai ter as diversas correntes, né? Mas o entendimento prevalente é que é contratual, teria mais características de tarifa do que de taxa. E isso, aqui entre nós, a meu ver, foi uma decisão muito mais política do que efetivamente técnico-jurídica. Por quê? Porque você começa a ter, assim, eu sei que é uma questão de preponderância, né? Hoje em dia você não tem mais aqueles contratos puros, todas as características de tarifas, todas as características de taxa. E aqui você vai ter uma maioria, uma maior parte de características de uma tarifa. Só que vocês pensem nas consequências práticas se eles tivessem entendido que era uma taxa. Porque taxa tem que observar a legalidade, anterioridade e retroatividade, todas as limitações que nós já estudamos aqui e que estamos estudando. Se você entende que é tarifa, é contratual, então depende do que está contido no contrato de concessão. Então você muda, né? Região dos Lagos, aqui no estado do Rio de Janeiro, a tarifa aumenta no final de semana, de um dia para o outro. Se for tributo, não pode. Mas como é contratual, é a regra da concessão, né? As tarifas são fixadas por atos infralegais, né? Então, que você, se fosse taxa, teria de observar a legalidade. Então, as consequências práticas da natureza jurídica são relevantes, tá? Mas agora está pacificada, agora não, já faz algum tempo, o Supremo pacificou o entendimento no sentido de que é tarifa, tá? Tem natureza de contrato, contratual, natureza administrativa de um contrato administrativo, que é uma concessão de serviço, ok? Então, esse era o ponto que eu gostaria de tratar dessa limitação. A próxima limitação é uma que já caiu várias vezes em concurso para PGE, cai aqui na PGE do Rio, cai volta e meia, cai para concurso de residente, é uma questão reiterada, que é a chamada proibição de isenção heterônoma. Proibição de isenção heterônoma. Essa proibição está prevista no artigo 151, inciso 3 da Constituição Federal, 1513. Então, deixa eu ler. É vedado à União, inciso 3, instituir isenções de tributos da competência dos estados, do Distrito Federal ou dos municípios. Então, o que é uma isenção heterônoma? Isenção heterônoma é uma isenção que é concedida por quem não tem competência tributária. Eu já expliquei isso para vocês quando nós vimos competência, e a verdade é que a concessão de benefícios fiscais, e aí incluídas as isenções, elas decorrem do poder de tributar. Então, quem tem a competência tributária, quem tem o poder de tributar, é que vai poder conceder isenção, anistia, vai poder conceder outros benefícios fiscais, remissões. Isso tem a ver com poder de tributar. Então, não pode a União, que é o caso concreto, conceder isenções de tributos estaduais e municipais, porque ela não tem competência tributária. Aí vocês vão perguntar assim, então o Estado pode conceder? Porque a Constituição só fala de União, né? Então, estados podem conceder isenções de IPTU, municípios podem conceder isenções de PVA? Não, né? Na verdade, é uma vedação que cabe a todos os entes. Mas por que então a Constituição só faz referência à União? Porque na Constituição anterior, a União era a única que poderia conceder isenções de tributos estaduais e municipais por lei complementar. Então, antes, os estados e municípios nunca puderam. E a União, numa uma federação um pouco mais concentrada, se é que eu posso, se é que a nossa não é um pouco, né, concentrada, mas ainda tem, né, os estados e municípios têm uma maior autonomia, especialmente os municípios, né, elas ganharam autonomia mais forte na Constituição de 88, mas na Constituição anterior, a União poderia conceder isenção heterônoma por lei complementar. Se vocês forem pegar, por exemplo, o Decreto-Lei 406 de 68, que já tratou do ICMS e do ISS,
ele tinha casos de isenções heterônomas. Artigo 11 do Decreto-Lei 406 era um caso de isenção heterônoma. Era concedida pela União, porque a lei complementar era de caráter nacional, aprovada pelo Congresso, e se referia ao ISS. Só que aconteceu, quando veio a Constituição de 88, todas essas leis complementares, elas não foram, nessa parte, né, que concediam isenções heterônomas, elas não foram recepcionadas pela Constituição de 88, né? Porque houve a mudança da Constituição. Então, essa é a razão do 151 só fazer referência à União, ok? Então, não é possível. Existem algumas exceções. A doutrina visualiza algumas exceções a essa proibição de isenção heterônoma. A primeira exceção eu vou citar aquelas que a maioria dos doutrinadores aceita, tá? Então, primeira exceção, artigo 155, parágrafo 2º, inciso 12, letra E. Parágrafo 2º, 12E. Esse artigo trata do ICMS. O parágrafo 2º, inciso 12, ele diz: cabe à lei complementar. Letra E, essa é uma lei complementar de caráter nacional, aprovada pelo Congresso Nacional. Letra E, excluir da incidência do imposto nas exportações para o exterior serviços e outros produtos além dos mencionados no inciso 10A. Então, aqui deixa eu fazer uma observação. Por que a doutrina considerava como uma exceção a proibição de isenção heterônoma? Porque era uma lei complementar aprovada pelo Congresso, então a ideia da União, porque não é uma lei estadual, né, concedendo uma isenção ou uma não incidência para as exportações para o exterior. Então, era o Congresso Nacional dando um benefício fiscal, uma isenção relacionada ao imposto que é dos estados. O que aconteceu com essa exceção? Vocês vejam que ele faz menção ao inciso 10A. Esse inciso 10A, ele não está mais com a redação dada originariamente pela Constituição Federal, ou seja, eu tinha essa isenção heterônoma, essa possibilidade de isenção heterônoma na redação original do inciso 10A. Por quê? Porque na redação original, qual era o raciocínio? Eu tinha alguns produtos onde a Constituição já concedia imunidade, e o que não era, quando não estava naqueles produtos, a lei complementar poderia conceder uma isenção para quando eles fossem exportados. Só que agora, com a redação que está lá, o 10A, dado pela Emenda Constitucional 42 de 2003, eu já tenho uma imunidade específica para todos os produtos. Então, o ICMS não incide mais das exportações. Ele diz: não incidirá sobre operações que destinem mercadorias para o exterior, nem sobre serviços prestados a destinatários no exterior. Ou seja, a redação desde 2003 do 10A não faz menção a produtos. Tudo é imune. Então, eu não tenho mais, desde 2003, esse tipo de isenção heterônoma, porque tudo agora é caso de imunidade tributária, tá? Mas, historicamente, nós tivemos situações antes de 2003, onde eu tinha isso, eu tinha alguns produtos que eram imunes e os outros eram isentos por força da lei complementar, ok? Então, essa é a primeira exceção, que hoje não existe, né? Hoje, desde 2003, não existe mais. Segunda exceção, segundo dispositivo constitucional. Artigo 156, parágrafo 3º, inciso 2 da Constituição Federal. 156, parágrafo 3º, inciso 2. Esse artigo, ele trata do ISS. E ele diz: em relação ao ISS, cabe a lei complementar, mesmo raciocínio anterior do ICMS.
É uma lei complementar de caráter nacional, aprovada pelo Congresso Nacional, então seria a União, que concederia uma isenção. Inciso 2. Excluir da sua incidência exportações de serviços para o exterior. É o mesmo raciocínio da do ICMS. Então, a lei complementar vai conceder um benefício fiscal em relação a um imposto que é municipal. Tá? Essa lei complementar é a 116 de 2003 e ela estabelece a não incidência do ISS nas exportações de serviços, quaisquer que sejam os serviços. E aí ela vai definir o que ela considera como exportação de serviço, ok? Então, é, aqui também teria uma, uma exceção, né, no caso de exportações de serviço. Vai ser a lei complementar que irá estabelecer, desculpa, essa não incidência, né, sobre o ISS na exportação. Eu tenho uma outra exceção que é na mesma linha, só que aí é para a IBS, que está lá no artigo 156, para 156A, né? Só que aqui vocês vejam que quer dizer assim, a lei complementar instituirá o IBS e o imposto será informado pelos princípios e atenderá ao seguinte, parágrafo 1º, inciso 3, não incidirá sobre as exportações, né? A IBS tem a mesma sistemática, ela não incidirá sobre exportações, assegurados ao exportador a manutenção e aproveitamento de créditos relativos a operações nas quais seja adquirente de bem material e imaterial, inclusive direitos ou serviço, observado o disposto no parágrafo 5º, inciso 3, que tem a ver com a não cumulatividade. Tá? Então, você vê, não incidirá sobre as exportações. Então, a sistemática do ICMS, do ISS, do IBS, ela é muito semelhante, ok? A última exceção, e essa é que costuma cair em concurso, tem a ver com os tratados internacionais. Essa é uma discussão que chegou ao Supremo, é uma discussão reiterada, é uma discussão que é relevante, que é a seguinte: é muito comum, né, o Brasil ser signatário de tratados, de convenções internacionais, onde que prevêem isenções de impostos estaduais e municipais. O mais comum é a isenção de ICMS e de ISS. E nós tivemos vários, né? Nós temos o Mercosul, nós temos o GATT, que é GATT, nós temos o Gasoduto Brasil-Bolívia. Em todos eles, né, foram concedidas isenções desses dois impostos. Geralmente, por exemplo, Gasoduto Brasil-Bolívia sobre construção civil, né, venda de mercadorias, de tijolo para a construção, o ISS sobre construção civil. No caso do GATT, né, é famoso lá, até tem súmula do bacalhau, né? Então, você tem benefícios fiscais para a circulação de determinados bens ou prestações de alguns serviços, que são concedidos pelos tratados. Então, o que acontece? Esses tratados, pela sistemática constitucional, eles são assinados pelo presidente da República sem interferência dos estados e municípios, mesmo que eles concedam isenções de impostos estaduais e municipais, só que o presidente da República, ele atua como chefe de Estado. Ele está representando a República Federativa do Brasil, né? É o país que é o signatário, é o Estado internacional, né? O Brasil como República Federativa do Brasil, não é o Brasil como União, é pessoa jurídica de direito público internacional, não é a União como ente federativo interno que está concedendo o benefício. Então, o entendimento do Supremo é que os tratados podem trazer essas previsões de isenções, e que isso não violaria o disposto no artigo 151.3 da Constituição Federal, exatamente porque não é a União que está concedendo o benefício, né? Na verdade, é a República Federativa do Brasil. Então, é interesse do Brasil internacional. E aí os estados e municípios
eles estão sujeitos, né, a esses tratados. Aqui eu como procuradora do município, né, do Rio, nós tivemos várias brigas em relação a essas convenções, porque o ente federativo ele não tem interferência nenhuma, ingerência nenhuma, e às vezes eles perdem uma receita sem ter nenhum tipo de compensação, né. Então, uma receita que é própria, né, com base no interesse maior, que aí você diz que é o interesse maior da federação, do país, né. E aí o ente não é compensado. Então, a ci nós como procuradores, tanto o PGE como o PGM, brigamos muito, alegando que isso fere a autonomia, federação, né, e que não poderiam acontecer isso. Mas o Supremo entendeu, que como é o presidente que assina como chefe de estado e não chefe de governo, não estaria dentro da vedação constitucional. Então é possível sim, e é muito comum, ok? Quando nós estudarmos os tratados, eu vou trazer novamente essa discussão, porque quando a gente estudar tratado na parte de fontes, né, vocês vão ver que, tem muitas discussões que decorrem disso, né, porque tem leis estaduais que vão lá e revogam. "Ah, não gostei dessa isenção não, vou lá e revogo". Mas pode uma lei estadual revogar um tratado que foi assinado? Né, então a gente vai estudar isso quando analisarmos o tratado, ok? Mas em princípio, o que eu quero que vocês entendam aqui é que não viola a proibição de isenção heterônoma. Então o contratado ele é constitucional, ok? Então vamos ficar por aqui, na próxima aula nós vamos, analisar a próxima limitação ao poder de tributar, que está prevista no artigo 152 da Constituição Federal e que trata da proibição de discriminação em razão da origem ou do destino dos produtos. Então, até a nossa próxima aula.